como é possível que a redenção ainda não chegou, ainda não tenha ocorrido, que apesar de tudo que transpirou e tudo que tem sido feito, o Mashiach ainda não tenha chegado? O que mais posso fazer? Fiz tudo o que podia para que o mundo realmente exija e clame pela redenção. A única coisa que me resta a fazer é entregar o assunto a vocês. Façam tudo o que estiver ao seu alcance para conseguir isso. Uma luz mais sublime e transcendente que precisa ser trazida ao nosso mundo com instrumentos pragmáticos. Fiz tudo o que podia, entrego a vocês. Façam tudo que puderem para trazer o justo Redentor imediatamente. Já fiz minha parte. A partir daqui, tudo está nas mãos de vocês. O Rebbe falou estas palavras no encerramento de um discurso que pronunciou na noite de quinta-feira de 11 de abril de 1991. Ditas uma voz angustiada e pontuadas por termos pessoais, e que não era uma característica sua. As palavras chocaram profundamente os Hassidim presentes na sinagoga do Rebbe e ecoaram em toda a comunidade Chabad Lubavitch global. Não se viu uma diminuição das atividades do Rebbe depois daquela palestra. Pelo contrário, embora se aproximasse de seu 90º aniversário, ele acelerou. Todo Shabat havia outra reunião pública e às vezes diversas outras no decorrer da semana. Todos os domingos o Rebbe ficava em pé por horas, cumprimentando visitantes com brachá e conselhos. E $1 a ser doado para a caridade. Sua campanha para levar o mundo a uma conscientização da iminência da era de Mashiach continuou e foi intensificada. Mais uma expectativa com esse suspense que pairava no ar. O Rebbe tinha sugerido que a tocha passada de líder a líder, de profeta a um sábio desde Abraham, aquela tocha tinha agora sido passada pelo Rebbe a cada um de nós. No dia 25 de Adar, de 5.752, 29 de fevereiro de 1992, foi um Shabat como muitos outros para os Hassidim do Rebbe, residindo em Crown Heights, no Brooklyn, em Nova York. Como era Shabat e Mivarechim, o Shabat que precede o início de um mês no calendário judaico, eles se juntaram ao Rebbe em sua sinagoga às 8h30 para recitar o livro de Terlim, como é costume em Lubavitch. A isso se seguiu um serviço do Shabat. Depois do serviço, alguns correram para casa para uma rápida refeição de Shabat. Em 1 hora estavam de volta, juntando-se aquelas que tinham permanecido na sinagoga por volta da 1h30, o horário em que o Farbrengen, reunião racídica semanal de Shabat do Rebbe, estava para começar. Milhares de Hassidim apinhavam o grande salão de Western Parkway 770. Logo depois o Rebbe entrou, falou durante as próximas 3 horas, explanando uma variedade de temas da Torá. Nos breves intervalos entre suas palestras, os Hassidim cantaram e levantaram pequenos copos de plásticos de vinho para fazer lechaim ao Rebbe. Em um dos seus discursos, o Rebbe falou sobre a leitura da Torá daquele dia, Vaikel Shemot 35 ou Êxodo 35, 38. E sobre a leitura da semana seguinte, Pekudê, Shemot 38, 40. Mas por que o Rebbe perguntou Vaikel? Que significado comunidade vem antes de Pekudê? Que expressa o conceito de individualidade? Não precisamos primeiro desenvolver e aperfeiçoar os indivíduos antes de formar comunidades sadias como eles? Mas isso, disse o Rebbe, é exatamente o ponto da Torá. Façam comunidades. Mesmo antes de terem indivíduos perfeitos, as pessoas não são peças de Lego ou partes de uma máquina que devem ser formadas individualmente antes de poderem ser colocadas juntas de maneira construtiva.
As pessoas são almas com o potencial para a perfeição já implícito dentro delas. E nada faz surgir o potencial de uma alma como interagir e ser unidade com outras almas. Indivíduos imperfeitos, reunidos em amor e companheirismo, formam perfeitas comunidades. Tendo o Farbrengen chegado ao fim, aqueles que ainda não o tinham feito foram para casa para a refeição de Shabat. Eles também tiveram de se apressar, pois o curto dia de inverno já estava chegando ao fim. Assim que o Shabat terminou, um grupo de eruditos, chamados Hozrim, ou repetidores, reuniram-se para lembrar a nota das palavras do Rebbe. Sendo Shabat, nenhum gravador eletrônico era utilizado no Farbrengen. Dentro de 24 horas, as palavras do Rebbe estavam transcritas, traduzidas em 6 idiomas e enviadas via fax a centenas de centros Rabav Lubavitch em todo o mundo. Os Hassidim do Rebbe agora tinham material para estudar, disseminar e implementar até o próximo Farbrengen de Shabat. Se o Rebbe não fizesse um discurso durante a semana, como ocorria com frequência. Mas na segunda-feira, 2 de março de 1992, o Rebbe sofreu um derrame que paralisou seu lado direito e de forma devastadora roubou-lhe a capacidade de falar. Não houve Farbrengen no Shabat seguinte, nem no Shabat depois desse. 2 ou 3 anos mais tarde, nas primeiras horas da manhã de 3 de Tammuz de 5.754, 2 de junho de 1994, a alma do Rebbe ascendeu ao alto, deixando uma geração órfã. Os discípulos do Rebbe ainda estão esperando pelo próximo Farbrengen. Enquanto isso não ocorre, eles estão formando novas comunidades. Entramos no mês de Tammuz e já esperamos ansiosamente para comemorar a ocultação do Rebbe e clamar imediatamente que haja revelação do nosso justo Mashiach como Rebbe, candidato chapa única, chapa branca de ser o justo Mashiach que nós tanto almejamos, para que nos conduza de maneira contundente, como ele sempre fazia, para nossa desejada redenção. Acreditem, está muito, muito, muito próximo a nossa redenção. E todos os agradecimentos ao nosso Rebbe por tantas mensagens de apoio, e ainda nos dá através das suas cartas. Cada carta que você escreve, ou que eu escrevo por Rebbe, é sempre uma resposta direta, incisiva, ou deixe alguma coisa para que a gente use o nosso intelecto. O Rebbe fala que nós precisamos formar comunidades. Ótimo! Como a gente não tem toda a capacidade de estar formando comunidades, façam isso virtualmente. Nós estamos fazendo aqui no canal Bate-Papo Binei Noah. Temos grupos de estudos do WhatsApp, depois a gente se reúne Shabat, mesmo que seja pelo Zoom, interativamente nós sentimos, mesmo através da fibra ótica, que é a luz revelada de Hashem, de uma forma fabulosa, nós estamos sempre conectados e sempre entendendo que todo mundo vive uma história parecida, que as histórias parecidas levam todas à direção de Hashem. Não espere, não fique achando que não tem ninguém olhando por você, ou você está sozinho. Vem para a nossa comunidade. Seja um Benoah, uma Bat Noah atuante, porque Hashem vai cobrar isso de você. E quem sabe, você é um líder nato que precisa ser revelado. A gente está junto nisso. Curta, compartilhe esse vídeo. Mande para o seu amigo Benoah ou sua amiga Bat Noah que se sente sozinho. Não se sinta. O canal Bate-Papo Binei Noah está aqui para isso. Para ajudar a revelar o justo Mashiach, que seja hoje, em nossos dias. Amém, ve amém. Yehi Amelech, viva o Rei.